Oi, gente. Bem-vindos aqui ao nosso República Agro para mais uma conversa. E hoje vai tratar de um tema bastante interessante. Vamos falar sobre a Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP, uma das entidades mais sérias do nosso estado e tem sido uma extraordinária alavanca para o desenvolvimento tecnológico de São Paulo e do Brasil. Falar sobre isso, vem conosco aqui o Dr. Carlos Américo Pacheco, um homem uma formação técnica extraordinária, muito forte, profunda. Ele é o diretor-presidente do Conselho Técnico Administrativo da FAPESP. Dr. Pacheco é engenheiro eletrônico, formado pelo ITA, mestre e doutor em economia pela Unicamp e pós-doutorado em economia na Columbia University, em 2005. Ele é professor de economia da Unicamp, foi secretário executivo do Ministério da Ciência e Tecnologia, Inovação, foi presidente do Conselho de Administração da FINEP, foi subsecretário da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, reitor do ITA e diretor-geral da CNPM. É um homem, como eu disse, uma forte estrutura científica na cabeça e eu tenho grande admiração pelo Dr. Pacheco, que conheço há muitos anos. Pacheco, um prazer ter aqui conosco na República Agro. Bem-vindo, tudo em ordem? Tudo em ordem, é um prazer estar com você, é uma satisfação reencontrá-lo pelo seu excepcional trabalho em benefício do Brasil e da agricultura brasileira. Obrigado, Pacheco. Vamos lá, eu queria começar essa nossa conversa pedindo para você que conte para o nosso telespectador o que é a FAPESP, como é que ela funciona, onde que vem os recursos dela, quem administra, dá uma geral sobre a FAPESP. A FAPESP é uma fundação de amparo à pesquisa, é um órgão criado pelo Estado de São Paulo, por lei, há 62 anos atrás, e que destina 1% da receita líquida tributária de São Paulo para atividade de apoio à pesquisa pública, privada, aplicada ou básica, todo tipo de pesquisa, toda a área do conhecimento. Foi uma decisão lá atrás dos constituintes, na Constituição de 45 ainda, 1947, e depois foi referendada na revisão constitucional de 89. Ela está inscrita na Constituição do Estado de São Paulo, que o Estado destina 1% da receita líquida para apoio à pesquisa, e ela faz um diferencial grande. São Paulo tem um investimento importante na formação de recursos humanos via as universidades públicas estaduais, e a FAPESP complementa isso com apoio a pesquisas público e privado. Hoje, a gente atua em muito financiamento da pesquisa básica, mas também em pesquisa aplicada, junto, por exemplo, a startups, empresas inovativas. A gente tem um orgulho muito grande de um programa de apoio a pequenas empresas inovativas, que já apoiou 1.800 empresas ao longo da história dos últimos 20 anos, e todo ano 200 ou 300 novas startups são apoiadas por nós. Mas a gente apoia em várias áreas do conhecimento e a gente tem feito muitas ações, inclusive voltadas à pesquisa agropecuária. Anos atrás, a time da Exalc, saudoso Paulo Cidade, na verdade, fez com uma equipe grande da Exalc, fez um levantamento sobre o impacto da pesquisa agropecuária em São Paulo. E chegaram a uma conclusão de que a cada real investido em pesquisa na agricultura paulista, na agropecuária paulista, o retorno para o Estado era de R$ 13. Então, é um belo investimento. Na verdade, a gente sabe de que o aumento da produtividade na produção agropecuária no Brasil, em São Paulo, é um fator de competitividade, e a gente tem isso. A FAPESP é uma fundação, na realidade, de direito privado, criada pelo Estado e bancada pelo Estado, mas com bastante autonomia financeira e administrativa, e basicamente é direcionada pela meritocracia. A gente financia bons projetos. Às vezes, a gente faz análise, usa pareceristas externos, inclusive estrangeiros, para avaliar as propostas que a gente recebe, e a gente oferece bolsas de estudo, que são bolsas que financiam pesquisa também. A gente não é uma instituição de formação de recursos humanos. A gente forma muita gente, mas basicamente a gente forma pesquisador.
Então, a gente oferece bolsas de mestrado, doutorado, pós-doutorado, jovens pesquisadores que queiram se estabelecer em São Paulo, e oferece apoios à pesquisa de média, curta e longa duração. Alguns dos programas nossos de pesquisa mais avançadas são de 10 anos, 11 anos até, coisa que é rara no mundo, apoio à pesquisa de tão longo prazo. E a gente tem feito agora também parcerias com o setor privado, também de pesquisas de longo prazo sobre desafios tecnológicos de inovação. E a gente tem hoje, por exemplo, 22 centros que a gente chama de Centro de Pesquisa e Engenharia, ou Centro de Pesquisa Aplicada, com empresas que têm uma estratégia de pesquisa para ser competitiva e para enfrentar novos gargalos, inclusive no setor agropecuário também. Pacheco, como é que é a gestão da fundação? Quem escolhe o presidente, a diretoria, até como é que essa coisa é organizada do ponto de vista institucional? A lei que criou a FAPESP estabeleceu um conjunto de regras de como é que ela é montada. Então, a fundação tem um conselho superior, que são 12 membros, tá certo? Metade deles indicadas diretamente pelo governador do estado, e a outra metade eleita a partir de uma consulta às universidades paulistas e aos pesquisadores dos institutos de pesquisa e das universidades. Então, 6 desses membros acabam sendo submetidos à consulta junto à USP, junto à Unicamp, à Unesp, aos institutos, ao IAC, ao Instituto Agronômico, ao Só órgãos Instituto públicos. de Saúde. Metade são eleitos a partir dessas sugestões, o conselho monta uma lista tríplice e submete ao governador. Os diretores são todos selecionados pelo Conselho Superior, que monta a lista tríplice e quem nomeia é o governador. Ele escolhe entre os nomes selecionados. Então, os diretores têm mandato, podem ter até 3 mandatos de 3 anos, depois disso tem que obrigatoriamente renovar, e o conselho também se renova de tempos em tempos. Então, é uma governança, eu diria, sólida. O Estado tem a sua presença pela indicação do governador, mas há representantes externos, inclusive empresários no conselho, grandes lideranças da comunidade científica, etc. O conselho tem um papel importante em definir a estratégia da fundação. Tem instituições similares ou paralelas em outros países do mundo? Tem instituições similares. Na verdade, depois que a FAPESP foi criada, o modelo da FAPESP foi mais ou menos copiado no Brasil inteiro. Depois de alguns anos, várias fundações de amparo à pesquisa foram sendo criadas nos outros estados brasileiros. Hoje, todos os estados brasileiros têm alguma fundação de amparo à pesquisa. É um pouco diferente do modelo da FAPESP, porque a FAPESP conta com maior autonomia administrativa e financeira que todas as outras fundações estaduais. Inclusive, tem uma peculiaridade da FAPESP, é que a FAPESP é autônoma do ponto de vista financeiro. Então, o recurso que a gente recebe, mesmo que não seja empregado durante o exercício do ano orçamentário, ele continua na fundação e, na verdade, com isso, a fundação tem um certo endowment que permite que, ao longo da história da FAPESP, a FAPESP nunca deixou de pagar um compromisso que ela tem assumido. Uma bolsa, um auxílio, qualquer tipo de ferramenta que a gente usa para fomentar a pesquisa. Então, é uma coisa muito peculiar. A gente viu, nos anos recentes, uma crise grande no plano federal sobre o financiamento da pesquisa, com estabilidade enorme dos recursos, cortes, orçamento, contingenciamentos, etc. Essa é uma realidade que não existe na FAPESP. Na verdade, São Paulo tem uma relativa situação muito mais estável, por conta de que as universidades estaduais têm repasses automáticos definidos por decreto dos seus recursos, e a FAPESP, na Constituição, tem uma garantia de recursos e permite que a gente faça um planejamento de médio e longo prazo, inclusive permite que a gente faça financiamentos desse tipo, 10 anos, um auxílio à pesquisa de 10 anos, em parceria com o setor privado ou diretamente numa universidade, o que é uma situação muito peculiar. No mundo existem instituições desse tipo, mas eu digo que, mesmo para o mundo inteiro, as instituições parceiras nossas internacionais, tipo a National Science Foundation, ou o DFG na Alemanha,
eles têm uma grande admiração pelo modelo como funciona a FAPESP. É difícil encontrar alguma coisa com tanta estabilidade e tanta autonomia financeira e administrativa. Interessante. E a FAPESP tem relacionamento com outras instituições parecidas, inclusive no nível federal ou fora do Brasil também? Alguma relação formal ou informal? Nós temos vários acordos de colaboração. Na verdade, do ponto de vista internacional, a gente tem 180 acordos de colaboração. Uau! A parte mais importante são com as agências internacionais. Então, com a National Science Foundation, a NIH nos Estados Unidos, com o DFG, com a ANR na França, com o UK, a IAR no Reino Unido. Então, a gente tem acordos de cooperação com vários, e a gente faz muitas chamadas conjuntas com ela. E a gente tem um número expressivo de acordos de colaboração com universidades no mundo inteiro. Em geral, o acordo que a gente tem com universidades são acordos mais de apoio à mobilidade. Então, organiza um seminário conjunto, organiza reuniões, põe em contato os pesquisadores. Com as outras agências do mundo inteiro, a gente tem apoios concretos a pesquisas feitas. E, evidentemente, a gente opera com as agências nacionais. A gente opera com a CAPES, com o CNPq, com a FINEP, a gente tem acordos de colaboração em várias ações conjuntas. Depende um pouco, na verdade, da situação financeira das agências federais. Mas a gente apoia empresas inovativas em conjunto com a FINEP, a gente apoia os Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia com o CNPq, a gente tem programas de bolsas com a CAPES, conjuntos, etc. E, recentemente, a gente começou a operar programas de colaboração com outras unidades da federação no Brasil. Então, a gente fez mais de 18 chamadas nos últimos 5 anos, em parceria com fundações de amparo em outras unidades da federação. Então, a gente faz um acordo, e nós com a Bahia lançamos uma chamada, com Pernambuco, com a Amazonas, etc. E, recentemente, a gente, por proposta da própria FAPESP, a gente organizou uma coisa que a gente chama Iniciativa Amazônia Mais 10. Porque na origem, mais 10, porque na origem eram 9 estados da Amazônia Legal e mais São Paulo, a FAPESP. Hoje, na verdade, esse consórcio é de 25 fundações de amparos estaduais para financiar pesquisas voltadas a temas da Amazônia. Não só a mudança climática e o papel dos serviços ambientais que a floresta tropical presta ao mundo e ao Brasil, mas também algumas coisas relacionadas a questões concretas de cadeias de bioeconomia que gerem emprego e renda compatíveis com a floresta em pé, ou seja, questões que enderecem problemas da população que vive na Amazônia. Esse é interessante porque isso é uma cooperação entre hoje 25 unidades da Federação do Brasil, com foco na pesquisa sobre a Amazônia. Ótimo. Olha, essa primeira parte dessa conversa nossa foi muito boa, Pacheco, porque mostrou com clareza o que é a FAPESP e, principalmente, a seriedade da instituição. Eu o conheço pessoalmente há muitos anos, sei da sua seriedade, do seu compromisso com a ciência, de modo que é um prazer ouvir essa história toda. Agora, vou fazer um pequeno intervalo e, na volta, Pacheco, quero pedir 2 coisas para você. Primeiro, você diga o que é alguma coisa que a FAPESP faz com a agricultura em São Paulo ou no nível nacional. A Amazônia já é um pedaço desse processo. Mas mais do que isso, também eu gostaria que você falasse para a gente a sua visão sobre o que vai acontecer no mundo contemporâneo, futuro, com a agricultura na área científica e técnica. A gente já volta já. Daqui a pouquinho. Até já. Oi, gente. Hoje aqui no República estamos tratando da FAPESP, uma instituição muito séria, corretíssima, tem feito um trabalho espetacular de apoio à pesquisa aqui no estado de São Paulo e também no Brasil. Estamos falando do Dr. Carlos Américo Pacheco, que é o diretor técnico-científico da FAPESP. Pacheco, na primeira parte você mostrou muito bem a importância da FAPESP para todos nós aqui em São Paulo e no Brasil. Eu queria agora tratar de 2 assuntos. Primeiro, que você contasse para a gente exemplos, modelos de apoio à pesquisa na agricultura em São Paulo.
Eu acho que alguns temas de pesquisa que a FAPESP tem apoiado no agro paulista e no agro brasileiro são bastante relevantes. O primeiro exemplo, talvez mais marcante do que a gente fez, é o sequenciamento da Xylella. Foi o primeiro organismo sequenciado no Brasil e é onde, na verdade, a genômica brasileira deu um avanço gigantesco. E é um patógeno ligado, na verdade, à citricultura paulista. A partir dali, a gente fez muita coisa em genômica. Por exemplo, em genômica, atualmente, a gente tem um projeto muito interessante com a Embrapa e a Unicamp sobre variedades resistentes à mudança climática, estresse hídrico, a mudança de temperatura do planeta, e como que isso vai impactar na agricultura paulista. Mas a gente fez um outro projeto também muito interessante em parceria com a Embrapa, o CPQD, aí nesse caso também com o Inatel, a Universidade de Lavras, o IAC, a Exalc em Piracicaba, que é um projeto que a gente chama SEMEAR, que é um projeto sobre conectividade e telecomunicações no meio rural brasileiro. Então, a gente está fazendo 10 experimentos espalhados pelo Brasil, em diferentes cultivos, em diferentes tipos de organização, modelando, na verdade, modelos de conectividade na área rural e aplicativos para a agricultura, sobretudo para pequenos produtores na área rural. Tem uma vasta coleção de coisas, na qual, por exemplo, hoje se inclui controle biológico de pragas. É uma coisa que a gente tem investido bastante com as universidades, em parcerias com empresas, ou em startups voltados para o agronegócio. Essas agritechs aí que hoje estão famosas, seja no uso de drones, seja no uso de imagens satélites, seja no reconhecimento de imagens para identificação de problemas fitossanitários, etc. A gente tem um conjunto expressivo hoje de agritechs. No AgriShow, a última vez que fui, encontrei com várias dessas pequenas empresas financiadas pela FAPESP que estão apoiando o desenvolvimento de tecnologia no setor agropecuário paulista e brasileiro. Então tem uma coisa importante. Talvez o que a gente olhar esses instrumentos seja importante para olhar qual é o futuro disso, o que vem pela frente. Isso é importante, quer dizer, esses contatos todos que você tem com universidades, setor privado, gente de fora do Brasil, cria um observatório para você muito amplo para olhar para frente. Como é que você está vendo, então? Vamos pegar essa tua resposta aqui agora. Como é que você está vendo o futuro na ciência, na tecnologia, a inovação que vem para o agronegócio, particularmente, Pacheco? Eu vejo, quer dizer, o nosso agronegócio é uma potência do ponto de vista, quer dizer, eu não preciso explicar isso para você, você é doutor nisso, é tridoutor nisso. Mas, assim, você sabe também que os desafios que vêm pela frente são grandes. Eu fico olhando, na verdade, o que a China fará nos próximos anos. O que a China fará na África, por exemplo, com relação à sua segurança alimentar, o abastecimento de matérias-primas, etc. E que desafio isso vai ter para a agricultura brasileira. Mas fico olhando, talvez a coisa mais impactante vai acontecer sobre a agricultura brasileira, que é a mudança climática, a subida da temperatura média do planeta e seus impactos sobre todas as cadeias de produção de alimentos, de proteína animal, etc. Nós vamos enfrentar um ambiente de enorme incerteza no futuro sobre a nossa capacidade de se adaptar, mitigar resultados da mudança climática, e o desafio na agropecuária brasileira será grande. A agenda de futuro é, evidentemente, uma agenda muito ligada ao desafio da sustentabilidade. Então, a economia de recursos, terra, água, insumos para a agricultura, a produção de alimentos com maior funcionalidade, seja na área de saúde, seja do ponto de vista alimentar, etc. Tem uma agenda grande. A agenda de pesquisa no setor agropecuário é vasta, ela vai da automação, da internet das coisas, do IoT, até todos os sistemas de modelagem, de digitalização da agricultura, mas ela passa muito por uma agenda também na área de genômica, biologia sintética, é uma agenda vastíssima nesses campos. E acho que tudo que nós fizemos aqui não está
Quer dizer, nós temos um panorama excepcional de desempenho econômico da agropecuária brasileira, mas não dá para deitar em berço esplêndido e ficar esperando o que o mundo vai fazer. Eu me lembro, você conhece essa história muito bem, de como o Japão reagiu, na verdade, à dependência com relação à produção de soja americana e nos ajudou enormemente a desenvolver o Cerrado, apoiando a pesquisa agropecuária no Brasil, sobretudo o desenvolvimento do Cerrado. Prodecert. Prodecert. Quem olha hoje a China e vê a última visita do Xi à China, na reunião dos BRICS, e os anúncios que eles estão fazendo, assim, a China não vai ficar parada, na verdade, quer dizer, ninguém no mundo quer, do ponto de vista alimentar ou energia, ser dependente de poucos fornecedores globais. Então, a gente vai ter um desafio competitivo na frente grande, tá certo? E se o Japão foi capaz de fazer conosco o que nós fizemos, imagina a China, que é uma potência ainda muito maior hoje do que era o Japão naquela época. Então, nós vamos ter desafios grandes, mas esses desafios virão pela competição com outros produtores no mundo inteiro, mas virão em consequência da questão da sustentabilidade e da questão da mudança climática e seu impacto sobre a agricultura brasileira. Isso é inexorável, já está contratada a subida da temperatura média do planeta e terá um enorme impacto sobre a geografia da produção mundial agropecuária. Eu tenho discutido muito essa temática toda, Pacheco, e eu acho que os grandes desafios da humanidade daqui para frente são segurança alimentar, segurança energética e a questão climática, questão ambiental e climática. Então, realmente, a gente tem que trabalhar muito com a ideia da sustentabilidade, até porque nesse tema entra muito fortemente a questão da diferença de renda e do ESG da agricultura também. Então, tem muita coisa para fazer. Eu vou te procurar muito em breve, Pacheco. Estou desenvolvendo um programa lá na Getúlio Vargas, uma ideia para discutir um projeto de longo prazo, 2, 3 anos de projeto, para discutir quem vai produzir o quê, quem vai consumir o quê no mundo nos próximos 20 anos. De forma que a gente possa identificar quais serão as rotas de comércio e, a partir daí, ter estratégias para nós mesmos, né? O Brasil, nos últimos 20 anos, deu saltos de produtividade extraordinários, com base em tecnologia, fundamentalmente, mas também mercados que se abriram e empreendedorismo, políticas públicas brasileiras que aconteceram de maneira articulada. Como é que vai ser isso para frente, né? Então, vou te procurar muito em breve para discutir essa ideia de olhar para frente com uma visão preocupada com o que os outros podem fazer. Nós crescemos tanto em 20 anos, por que a China não pode crescer? Ou a Índia, ou qualquer outro país rico e grande, para também suprir o seu povo em segurança alimentar e energética. Então, vamos conversar sobre isso, Pacheco. Mas olha, muito obrigado pela sua conversa. Foi um prazer muito grande conversar com você. Sabe que eu admiro a FAPESP e eu admiro pessoalmente há muitos anos. Tenho muito respeito pela sua pessoa, pelo seu trabalho e agradeço por essa conversa nossa aqui. Então, felicidades e até a próxima, se Deus quiser. Eu que agradeço a oportunidade, estaremos sempre abertos a discutir ideias sobre o que organiza a agropecuária brasileira no futuro, qual é a agenda de pesquisa, quais são os gargalos e as oportunidades que o Brasil terá. É isso aí. Obrigado, Pacheco. Olha, gente, uma conversa esclarecedora e que nos orgulha. Uma instituição como a FAPESP orgulha a nós paulistas pela inteireza, pela nobreza dos trabalhos que ela desenvolve com rigor, com critério e com visão científica concreta. Não tem chute, não tem nada inventado. É uma visão de concretitude que a FAPESP nos traz na ciência e na pesquisa paulista brasileira. Até a próxima, se Deus quiser.